As tarifas chegaram e o Brasil fingiu surpresa, mas os alertas estavam todos lá. O governo escolheu não agir e agora o custo vai cair no seu bolso. Enquanto Lula conversava com todo mundo, menos com Trump, os alertas foram dados e ignorados. Agora o país paga o preço e colhe tarifas, um silêncio sepulcral do setor produtivo e uma elite política que parece mais preocupada com o próprio umbigo do que com a situação do país. Hoje a gente puxa o fio dessa crise e desse governo que flerta com a narcocultura, culpa a oposição por seus fracassos, como sempre, né? PT desde sempre faz isso, e vai transformando o Brasil na maior jabuticabeira do mundo. Então vamos começar logo aqui com Arthur Machado. Como vai, Arthur? Tudo bem? Beleza, Trelli? Beleza, Kim? Como diria nosso grande Kim Paim, de boa. De boa. E Kim Paim, como você vai? Eu vou bem. No possível, né? É uma semana de grandes semanas de grandes emoções, mas da última vez para cá, acho que quando a gente entrou no ar a última vez, quando a gente gravou, que foi segunda ou terça passada, as tarifas tinham acabado de sair, essa história de tarifa, então a gente não chegou a comentar ainda, né? E aí teve muito desenrolar. Faz aquele apanhado geral aí. Então, semana passada pra cá, muita coisa. Obviamente, hoje acontece muita coisa em todos os âmbitos, em todos os, setores, né, do país, economia, meio ambiente e tudo mais. E aí a gente estava em discussões sobre IOF, a decisão, ainda com uma certa expectativa, né? E agora, o que vai acontecer do Brasil? Porque aí o pessoal volta de uma palusa com o clima aquecendo, quando notícia sobre Bolsonaro. E aí, na quarta-feira passada, vem um anúncio oficial, a carta lá do Trump para o Brasil, falando que a partir de 1º de agosto terão as tarifas de 50%. E aí, na carta, ele começa citando Bolsonaro, depois ele fala sobre eleições livres, liberdade de expressão, obviamente também está falando ali das redes sociais, da internet, das empresas, e o que acabou sendo feito aí recentemente no julgamento do Marco Civil da internet. E a partir disso daí, assim, são desdobramentos mil, que não sei nem como resumir. Aí começa a retaliação do governo, Lula começa a bater no peito, falar que é homem, falar que é o brabo, aí durou aí essa brabeza no final de semana, até que hoje já arregou, falou que vai sentar para negociar pela via diplomática. Então, ou seja, mais uma vez, o que a gente não cansa de repetir, não adianta querer julgar Lula pelo que ele fala, mas tem que julgar Lula pelo que ele faz, né? O discurso do Lula nunca está alinhado às suas ações, e por isso que muitas vezes a direita erra tanto nas suas análises em relação ao governo federal. Aí o judiciário, no primeiro momento, diz que não vou falar nada, porque não é o meu problema, é uma questão do executivo da diplomacia. Deu 3 dias depois, o ministro Roberto Barroso publica uma carta. Ele não aguentou, ele teve que comentar. Aí a imprensa não sabe pra que lado vai, é culpa os Bolsonaro, é traição à pátria, é crime de lesa pátria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí saíram notícias que Eduardo Bolsonaro seria preso, aí saíram notícias que Bolsonaro seria preso. Nesse meio campo, inclusive, ontem à noite já se falava aí, e hoje de manhã, pra quem não sabe, terça-feira, né, no Brasil, já é notícia já aí da PGR, pede a condenação de Bolsonaro, e basicamente todo mundo, né? Todo mundo é culpado, pegando todo mundo de surpresa, né? Todo mundo esperava que Bolsonaro fosse declarado inocente no julgamento. Nossa, como eu estou surpreso com isso. Essa questão das tarifas geram reações diferentes, porque o que se colocou na mesa era algo não posso falar, né? Mas meio simples. Era o quê? Cara, vamos aprovar a anistia e a tarifa desaparece. Mas o pessoal vem preferindo aí tomar outro tipo de embate, outro tipo de tom. A classe empresarial se mostra relativamente preocupada. Todos os grandes empresários que participam, todos não, né, que são vários, mas vários empresários desses bons, os democráticos, de verdade, que assinam a carta pela democracia, que vão em todos os eventos, né, do LEAD, do Grupo Esfera, inclusive João Camargo, que é fundador do Grupo Esfera, pediram para o governo entrar em campo para negociar, e a gente está nesse meio tempo aí, né, sem saber, e agora, o que será do Brasil? Ainda tivemos aí embates que mostram como está o clima na direita já há algum tempo. Duda Lima aí por parte do PL vem usando o partido para tentar destruir Bolsonaro,
vem escondendo Eduardo Bolsonaro de todas as ações que o partido faz, né, das redes sociais do próprio partido. Duda Lima fez questão de criar um slogan para esvaziar Eduardo. Eduardo, assim que sai a questão, ele coloca o nome da tarifa, o nome do ministro, e aí o Duda Lima entra uma campanha de marketing falando que defende o Brasil do PT, e o ministro pergunta, cara, o que é defender o PT? Precisou Eduardo Bolsonaro via as redes sociais para bater de frente, né, sem citar nominalmente o Duda Lima. Duda Lima até nas últimas horas coloca o Antônio Carlos Rodrigues, um cara que causou muita confusão, e é ligado, enfim, né, até pessoas do judiciário muito poderosas atacar Eduardo na CNN, falar que ele deu um tiro no pé. Também tivemos embates entre o próprio Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, que, enfim, acho que o Tarcísio, ele crê que é mais fácil, até eu vi um tweet falando sobre isso, sei lá, convencer senadores americanos a falarem com Trump do que convencer parlamentares brasileiros a aprovar a anistia. E aí, Eduardo Bolsonaro, obviamente, sobe o tom, temos aí vários embates, várias confusões, e apareceram algumas pessoas aí para colocar até panos quentes na confusão, como o próprio Bolsonaro, e cá estamos nós, né, no meio desta semana extremamente calma, né, porque é o Brasil, né, tá padrão Brasil, mais calmo do que isso aí que a gente tinha que estar com um certo receio. E aí, Arthur, e você, o que tá achando? As tarifas, vamos começar primeiro com as tarifas. A gente falou na semana passada, foi mais ou menos o que você pensou. Eu achei que a resposta ia ser um pouco mais imediata, assim, mas parece que realmente, apesar de todos os sinais, o governo foi pego de surpresa mesmo, né? Tipo, não tinha plano B, não tinha nada. O Kim até falou sobre isso no vídeo. Ou seja, a incompetência junto com eles serem o que eles são, né? Que já não é boa coisa. Eu acho que, veja só, são duas etapas. Primeiro, eu vou, antes de falar da tarifa, falar do governo. O governo, ele vive numa alienação constante. Então ele está fora da realidade do que está acontecendo no Brasil, com o povo brasileiro, e fora da realidade do que está acontecendo no mundo. Eu já cheguei à conclusão que grande parte, quando a gente fala governo, está falando do ente abstrato. Então, falando objetivamente, estamos falando das elites, né? Então, tem umas elites, e o próprio PT, pai das elites econômicas, e pai da elite, grande parte, aliás, da elite do judiciário, para mim, mais do que elite econômica, ela simplesmente não consegue acreditar que houve uma mudança de paradigma e o modelo que eles se acostumaram a viver não existe mais, quer dizer, não existe mais. Então, eles estão numa fase, chamando tanta gente de negacionista, mas eles viraram os grandes negacionistas. Mas, sem querer entrar nesse ramo pobre da discussão, negacionismo, essa baboseira, é como se tivesse, naquele livro do Thomas Kuhn, da Revolução, né, da ciência, agora esqueci o nome do livro, mas ele fala dos paradigmas. Então é como se tivesse tido exatamente, nós estamos vendo uma mudança de paradigma político-econômico, e a grande parte da elite do judiciário e a elite que hoje toca o país, política, não consegue acreditar nisso. Então eu diria muito simples, assim, primeira parte da reação dos caras, é por isso. Então eles acham, por exemplo, eu estou te falando isso porque eu tive uma discussão com um amigo, né, um conhecido que me estava no WhatsApp, e ele falou assim, Arthur, as tarifas do Trump não serviram para nada, por exemplo, né? Diz aí que país que o que ele fala aconteceu. Eu falei, cara, o cara fechou acordo com o UK, fechou acordo com o Vietnã, fechou acordo com a Índia, entende? Então, mas o cara prefere acreditar. Aí eu brinquei e falei assim, eu acho que você tem que parar de ler o Estadão e a Folha. E aí deu umas 2 horas depois, saiu um anúncio Metrópolis, que o acordo que ele já tinha firmado há 2 semanas atrás em Londres, com a China, foi homologado. Então eles esperaram, né, os jornais brasileiros esperaram o Xi Jinping anunciar que realmente tinha fechado o acordo com o Trump. E que esse acordo foi secreto, não vai dar detalhes, mas falou que teve um acordo para acalmar o mundo. Aí saiu no Metrópolis. Aí eu brinquei com o cara, peguei a foto do Instagram, mandei no WhatsApp, falei assim, pronto, agora já pode acreditar, saiu no Metrópolis. Quer dizer, mas isso reflete o nível de alienação dos caras. Primeira coisa, então o problema estar preparado para enfrentar o que está acontecendo no mundo, é simplesmente, eu acho que no final das contas, um despreparo e uma alienação junto. Quer dizer, o cara não consegue entender que o paradigma mudou. Primeira coisa. Agora, as tarifas. O problema das tarifas é que elas não são econômicas. E isso as pessoas não entenderam. E talvez seja a grande maldade desses liberais, porque eles querem reduzir a questão ao modelo econômico. Tá? E eu não vou entrar, eu vou entrar em alguns assuntos aqui. A Latery,
puxando o nosso político, mas só para dar alguns exemplos, que eu até falei no Já Economia dessa semana, que sai nessa sexta-feira, para vocês vejam que tem mais coisas, mas o que a tarifa reflete? Eu vou falar de 3 eventos rápidos aqui para a gente perceber qual é o ponto central. Muitos, inclusive, a gente falou assim, olha, o Lula chegou nos BRICS e falou da desdolarização, tá? Até aí, e a gente falou, olha, o Trump está atento a isso. Na verdade, é uma coisa um pouco mais profunda. A carta que o Trump escreveu explicando as tarifas, ela é uma aula ali de várias mensagens políticas que estão sendo ditas. Mas veja, na semana em que nós, aqui no Brasil, sofremos essa carta, né, a questão do Trump, com ele apontando para o judiciário, na França, teve uma busca e apreensão dentro do partido da Marine Le Pen, promovido pelo Ministério Público francês. Não é a primeira, eles estão com 3 ou 4 inquéritos. E esse inquérito que houve a busca e apreensão especificamente no escritório do Jean Bardelat, acho que é isso, agora não me lembro o nome. Bardelat, acho que é Bardelat. Basicamente, é de um empresário não identificado. Conhece essa história? De um cara não identificado, que ninguém sabe quem é, mas que parece que doou um dinheiro e ninguém falou quem é, e o cara não sabe quem é, e aí fizeram a busca e apreensão. Então, é o processo do Kafka, direitinho, né? Em todos os lugares do mundo. É óbvio que a gente está vivendo uma coação judicial e o judiciário faz parte de um processo de perseguição à direita. Da mesma forma, por exemplo, no dia 3 de julho agora, recentemente, semana passada, teve uma votação na Coreia do Sul de uma moção, para fazer uma moção, né, simbólica contra a vontade da China, por exemplo, estar construindo, construindo uma determinada infraestrutura marítima dentro de uma zona econômica que pertence à Coreia do Sul. Esse assunto deveria ser suprapartidário, perdão. Ele deveria ser suprapartidário. Não deveria causar ânimo, né? Por dizer assim, tipo, todos concordam. Pô, o mar é nosso, né? A gente pode discordar, mas o mar é nosso. Ninguém quer a China aqui construindo e tal. A votação, obviamente, foi de 252, só não foi a 0. Foi a 0 contra, mas teve 7 abstenções. E as abstenções chamaram a atenção, todos de partido de esquerda, do Partido Democrata e do Partido Progressista da Coreia do Sul, que são partidos à esquerda. Isso dá a entender o quê? Que já existe um alinhamento de deputados da Coreia do Sul ligados à China. Dizer assim, olha, eu não vou irritar a China, eu vou fingir aqui, vou me abster dessa conversa. Entende? Porque teoricamente, era para ser um negócio suprapartidário. Então, o que isso mostra? Isso mostra já uma interferência chinesa dentro do Congresso da Coreia do Sul. Da mesma forma que existe essa interferência chinesa dentro do Congresso do Brasil, inclusive com candidatos. Vai dizer que o Jabor não é representante do partido chinês no Brasil, é uma piada. O cara é o maior garoto propaganda da China, né? Ele só esquece de contar, como eu brinquei outro dia, que os caras lá aprendem escritores por escreverem livros homeróticos, né? Então, isso ele não conta nas reuniões LGBT do Partido Comunista nem do PT. Enfim, mas o ponto seguinte, na mesma semana ou 2 semanas, em torno dessa questão do Trump, no Brasil, que nos chamou a atenção, você vê um movimento do judiciário. Então, o que o Trump apontou para a carta no Brasil é o seguinte: existe um movimento no judiciário mundial, o judiciário está trabalhando para agir contra a direita no mundo, e existem sinais de que, além de outros países, no caso especificamente do Brasil, o judiciário ele está, de fato, influenciando, não permitindo a direita, né, que representa um projeto soberano de participar das eleições de forma consistente. Porque, para mim, existem 4 grandes respostas ao problema do Brasil. Quando eu pergunto assim, qual é o problema do Brasil? Hoje tem 4 grupos tentando responder isso. O primeiro grupo é a esquerda fantoche, a esquerda estética, como diria o Carlos, nosso querido Carlão, né? Tudo é estético. A esquerda estética, que é o wokeísmo do PT, ou da esquerda PSOL. Nem vou dizer PT, que o PT hoje é quase um neoliberal, concordo com quem. Vou pular vou falar direita soberana. Você tem o projeto privatista, que responde, diz o seguinte: o problema do Brasil é o Estado muito cheio, então a gente tem que vender tudo para acabar reduzir o tamanho do Estado. E existem camadas, né, de sobreposição em algumas dessas respostas. Mas é a direita privatista,
ou a direita, um centrão de petista, né? E você tem a resposta que o problema do Brasil é a corrupção. Né? Só não nos tornamos quem podemos ser, porque todo mundo é corrupto. Prende todo mundo, que é a resposta lavajatista. E a resposta lavajatista, ela meio que se sobrepõe com a resposta, às vezes, né, tem sobreposições privatista. Como só tem ladrão no governo, vamos vender tudo. A quem interessa essa pauta? As duas pautas da esquerda neoliberal ou da esquerda estética, o liberalismo e a esquerda e o aumento da persecução só interessa a China. Quando você olha o todo, esses projetos interessam a China. Qual a única pauta que não interessa a China? Um projeto soberano. Esse não interessa a China. Então, o Trump, para mim, ele olha esse negócio, está vendo o judiciário trabalhando nessa linha e dá uma mensagem muito clara, que o Brasil é um país hoje em que tem instituições que estão sendo comidas por dentro, né, corroídas, carcomidas, e que hoje só produzem processos fraudulentos de perseguição. Desculpa a extensão aqui da explicação, mas é porque dá para ver que é um processo mundial, que não aconteceu só no Brasil, de maneiras diferentes, e tem se manifestado em outros países. Não coincidentemente, um dos ministros elogiou a China, né? Que nós somos muito admiramos o regime chinês, o que já diz bastante coisa. Isso, você colocou uma coisa aqui que eu só quero apontar para ressaltar, que o Trump usa tarifa, todo mundo acha que, não, tarifa é uma questão puramente econômica, porque eu vou proteger o produto nacional aqui e vai ter mais empregos internos, e cara, desde o começo já ficou muito claro para todo mundo que acompanha direito, não para quem acompanha pela Globo News, como funcionam as coisas, que o Trump usa a tarifa de várias formas, inclusive com essa também, na parte econômica ele usa um pouco, mas ele usa a tarifa como uma ferramenta como se usava antigamente, né? Aliás, não sei qual presidente americano bem antigo falava, me dê uma tarifa e eu resolvo o problema internacional, que é mais ou menos isso, ele não usa só como uma questão econômica, às vezes ele até perde na economia, mas ele tá fazendo uma pressão, e a última coisa é isso, que não entendem o momento que vem daí, na verdade. As pessoas olham pro Trump, as pessoas que não estão entendendo o momento, como o cara é aquele cara com o cabelo esquisito, cor de laranja, que apresentava o programa de TV, ele não entende nada. Só que o Trump aprendeu muito nesses últimos anos. Não sei quem que ficou na orelha dele, tem o Vance de vice ali, tem uma galera que tem filosofias, tem estudos profundos de política, economia, geopolítica. Então ele não é o bobo, parece que para a Globo, é só um maluco que quer fazer um monte de coisa. Então, como eles estão descolados, eles não estão entendendo nada mesmo. Por isso que as análises que vocês fazem aqui, muitas vezes se concretizam, porque vocês estão mais observando o que está acontecendo. E a Miriam Leitão, além dela ser política e de ser, né, ela também não está enxergando mesmo. Eu acho que existe esse fator também de alienação. Não é só uma questão política. Kim, agora eu vou passar para você a questão também da soberania, porque agora o PT virou soberania. Antes era o Foro de São Paulo, América do Sul, UNIR, como é que tinha um nome que eles davam? A Grande Pátria do Sul, sei lá, tinha um nome assim. Pátria Grande. Pátria Grande, isso. Não, tudo internacional, a própria China, a Rússia sempre tiveram aquele carinho, e de repente agora soberania, não sei o quê, e você vem falando disso há muito tempo, a gente aqui também, mas você até mostrou nos seus vídeos lá. Fala um pouquinho sobre isso, sem se gabar muito, porque você não, vai cheio de... Não, eu tô aqui pensando, assim, até pegando um gancho no tema anterior, antes de começar a falar disso. Beleza. Que tem a ver com soberania, e você falando aí do povo. Sabe, a gente já tá em 2025, julho de 2025. E a gente isso me dói, sabe? Eu falo, cara, qual a dificuldade, velho, de olhar pras coisas de uma forma um pouco mais amplas, sabe? E começar a entender que às vezes não é assim tão superficial como vocês querem pintar os assuntos. E eu falo isso em qual contexto? A galera tá tratando a situação como se fosse uma questão puramente econômica. E o Trump está colocando tarifa, mas a balança comercial com o Brasil, ela é até positiva. Cara, tu não tá entendendo que tarifas não são sobre dinheiro no final do dia? Tu não tá conseguindo entender? Óbvio que existe a componente dinheiro, mas não é o dinheiro que vocês estão pensando. Vocês não estão entendendo qual é a lógica que passa na cabeça do cara, o que está sendo realmente colocado na mesa.
isso em questões econômicas, qual é o plano dos Estados Unidos? Assim, vai passar quanto tempo mais para as pessoas entenderem que existe uma preocupação real lá no país deles de se reindustrializar, de ter realmente o controle de alguns setores que, na visão deles, são estratégicos. O que no Brasil é um tema proibido, você não pode falar de ativo estratégico. Acho que a gente já falou isso aqui, eu já falei várias vezes. É comunista, né? Como Não quer vender os Estados Unidos pretendem ser uma potência militar se eles dependem do aço que vem de algum país. Como que essa matemática fecha? Me explica aí. Não, tu vai ser a potência militar, mas tu precisa do aço da China para fazer o teu tanque de guerra. Tu não acha que tem algo meio errado aí nesse processo? Óbvio que não tô falando do aço da China, mas você vê que os Estados Unidos não queria vender nem a US Steel para Nippon Steel, que é japonesa, em tese aí aliados há anos, décadas. Sim. Não queria, mas a galera para a situação, não, eu vou mostrar aqui como meu estado é importante para os Estados Unidos, como nossas empresas são importantes, porque o americano vai sofrer. Irmão, você não tá entendendo que não é sobre dinheiro. Você não tá conseguindo entender isso mesmo, assim, é sério. É porque a cabeça do liberal, o cara só consegue pensar o quê? Será que tem alguém pra comprar minha mãe? Quanto será que pagou na minha mãe? É só isso que os caras pensam. O cara quer vender a mãe e não tá conseguindo achar comprador. Às vezes até impedido, né? Porque o pai não deixa, os irmãos não deixam. Mas a ação liberal é o quê? Não, o pai e mãe ficou velho, se tiver um dinheirinho, você toma pra jogar no asilo. É essa turma. Não dá pra você, sabe? Você tenta desenhar, pega um quadro assim, um giz, você pode até pegar um giz de cera, fazer colorido, sabe? Um desenho assim bonito. Os caras não querem entender. Eu acho que até é desonestidade mesmo. Aí você traz pra essa questão da soberania do PT, que eu acho que vai no mesmo ponto, que eu acho que também existe um esforço para não entender o que é o PT. A galera se esforça verdadeiramente para assim, não, eu não quero entender, vou continuar falando as mesmas coisas. A China já parou para negociar, a União Europeia parou para negociar, a Índia parou para negociar, todo mundo negociando, o México, o Canadá, menos o Lula, porque o Lula é o brabo. O Lula é o brabo, ele faz, ele acontece. Até a história da desdolarização não é levada tão a sério pelos países do BRICS, como o Lula vem fazendo. Como é que o governo, que agora diz que vai resolver pela via diplomática, 24 horas antes estava postando seu perfil oficial, a foto de um cachorro, desdolarizai-vos, sabe? Como? Você não tá vendo assim, você não tá conseguindo enxergar a diferença. Aí eu vou pra rede social e vejo, lá, ó, o Lula tá lá com o Putin, o Xi Jinping. Eu falo, meu Deus, gente, você é sério, gente, vocês não estão conseguindo aqui ver que tem algo além, alguma camada um pouco mais profunda que não é isso que tá acontecendo. Vocês já param pra se questionar que talvez essa ação do Lula esteja, inclusive, agindo já em conluio com o Partido Democrata? Até porque a Hillary abriu a boca. E ao longo dos anos, desde que Lula tomou posse, foram diversas as manifestações, inclusive da Globo, falando, parece que o Lula esqueceu, né, do apoio, do empenho da equipe do Biden, dos democratas, né, pela eleição de 2022. Então, assim, diante do problema dos Estados Unidos, que todo mundo sabia que estava rolando, não era de agora, até porque o Lula já tinha colocado pro Itamaraty andar, alguma conversa de bastidor sempre rola. Será que em nenhum momento o PT, que tem amplas portas abertas dentro do Partido Democrata, né, que é onde vem as ordens, não chegou lá para bater, para entender o que está acontecendo? Será que realmente é o grande BRICS? Oh, meu Deus, o BRICS, que o Xi Jinping não veio ao Brasil? Não veio! Que o Brasil tá falando, não, a gente não vai lá com os Estados Unidos, que a gente vai abrir novos mercados. O Brasil, o Estadão publicou a nota explicando isso com mais detalhes, o Brasil sequer conseguiu reabrir a China pro frango, que já tá tudo pronto, é só uma decisão política. Lula é tão amigo do Xi Jinping que o Xi Jinping não tá deixando o frango voltar. É tão amigo que tem diversas decisões do campo inclusive do agro que já estão avançadas, só depende da vontade política. Onde está a amizade do Lula com o Xi Jinping nesse momento? Eu não consigo entender. Mas as pessoas seguem presas na fala, na retórica, no discurso e não enxergam as ações. Enquanto a galera, o BRICS, o Xi Jinping é meu amigo, o Putin maravilhoso. É o que o Lula tá fazendo? Sabotando a margem equatorial, avançando com a COP30,
o Anatônio lá aprontando, com Marina Silva aprontando, com Haddad e todo o seu pacote aí de austeridade fiscal, que no final do dia se traduz com o quê? Um juro alto para rentista e sofrimento para o povo e um estrangulamento das pequenas e médias empresas. Não, mas esse é um plano do comunismo. Realmente, é um grande plano do comunismo. Sigam aí batendo nessa tecla. E, Arthur, você acha que porque o Brasil não, a bolha da direita, principalmente, se MBLizou, assim, por um momento, logo que saíram as tarifas e começaram a reclamar, né, do que agora o Bolsonaro, o Eduardo acabou com o Bolsonaro, tá dando força pro Lula, o Lula agora grande vitorioso nesse caso, tal. E a minha impressão é que isso foi na hora lá, foi um barulho, mas as pessoas começaram a perceber que não tá colando muito, só colou para convertido. Você tem essa sensação também? Como é que você vê essa narrativa de que, pô, isso aí só ajudou o Lula, agora ele vai ser presidente, né? Parece, a impressão que dava é essa. Agora ele vai ganhar a eleição, porque Cara, se Eduardo Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno, entendeu? Em 2026, o MBL, Silvio Grimaldo, os intergalácticos vão reclamar, vão dizer assim: você agora jogou o Lula na oposição, agora o Lula não vai poder fazer mais nada, você deu o microfone pro Lula. Entendeu? Eles vão reclamar que agora o Lula virou oposição e não vai parar de fazer besteira, eles não vão poder reclamar. Pô, agora o Lula vai ter voz. Cara, olha só, a reação, olha só, existe um ponto que é um antagonismo que foi maximizado numa hipérbole enorme, que é o seguinte, que é uma tentativa de jogar uma casca de banana, que não é nada inteligente, é super fácil de resolver, mas isso foi engraçado, porque esse foi o discurso que veio dos liberais da Faria Lima junto com o PT. Então, de vez em quando, os caras falam do Kim, né? Kim, você concorda com a Gleisi? O difícil é o cara jogar o mesmo discurso, exatamente no mesmo momento, né? Aquela narrativa, os dois entrando ao mesmo tempo, com a mesma narrativa. A ideia de que, assim, vocês não são soberanistas? Então como é que você concorda com o Trump agredido no Brasil? Então, ele faz um recorte lógico, que ele fala o seguinte, só tem um detalhe, né? Um Brasil que foi capturado, um Brasil que tem um sistema judiciário destruído, um sistema que não tem democracia, e um país que foi, de fato, não tem mais a liberdade. Então você tem um problema que o cara quer dizer o seguinte, não podemos fazer nada, né? Então, assim, eu prefiro, entre os valores dinheiro e liberdade, é melhor ter liberdade econômica do que liberdade individual. Então foi isso que eu ponto. Eu não acho que o discurso do PT colou imediatamente, porque foi falso, foi muito mais uma ação de marketing, e eu vi muito mais uma catarse exatamente de uma base petista que estava sem discurso, sofrida, sem achou agenda, o discurso ali. Tentando achar um discurso mas eles não têm fundamento, entendeu? Eu até brinquei quando um amigo meu me mandou, que tinha assim, não mexa com o meu Brasil, né? Tinha uma campanha do Brasil, do negócio. Eu perguntei, pô, agora vai, né? Agora vocês vão lutar contra o PCC. É contra o PCC isso? Não, aí o cara, não, é contra o Trump, ele é uau, né? Nofa. Então, assim, é óbvio que é uma besteira, principalmente que é o seguinte, não existe, cara, gente mais subserviente aos Estados Unidos, entendeu? Mais jeca do que a elite da Faria Lima, entendeu? Pois é, porque o sonho do cara é trabalhar a Goldman Sachs em Nova York, entendeu? O cara que está aqui no Brasil não passa do ressentido, porque o sonho dele era trabalhar no Goldman Sachs em Nova York. Então, ele, tendo a primeira oportunidade, ele vai para Miami, ter casinha em Orlando. É o máximo da jeguice. Então, assim, jeguice também. Mas eu quer dizer que o cara é jeca. Então, eu não vejo essa caixa de ressonância, não pegou no povo brasileiro, entendeu? Isso não pareceu uma interferência. Então, eu não acho que esse discurso de fato pegou. Principalmente porque no fundo, a carta do Trump é muito mais ampla e muito mais séria, porque no momento que o Trump fala sobre questões jurídicas, perseguição, e aí tem um ponto que eu até fiz um Twitter sobre isso, que ele fala assim, dia após dia e continuamente existe uma perseguição ao Bolsonaro, tarará, como aconteceu comigo. Então, quando ele faz essa analogia, ele está dizendo que existe um deep state brasileiro, do mesmo jeito que existia um deep state americano,
que estava querendo fazer, usar o sistema da República como instrumento de perseguição indevido. Então ele faz essa analogia muito claramente. E quando ele faz aquele negócio, ele tem total razão. E quando ele bota o seguinte, deixem Bolsonaro em paz, né? Em paz para quê? Para jogar... essa é a grande frase dele. Para quê? Para jogar porrinha ali na Praça dos Aposentados, no Copacabana, entendeu? Lá no Rio? Não. Deixa o Bolsonaro em paz para quê? Para ser campeão mundial de pesca oceânica, para dar jet ski. Deixa o Bolsonaro em paz significa deixa o Bolsonaro em paz para disputar a eleição. Então, o que ele está dizendo ali é isso. Ele está dizendo, deixa o Bolsonaro em paz, vocês estão batendo na porta dele, deixa ele dormir, pô, ele tá velhinho, entendeu? Não, está disputando em paz para disputar a eleição. O que significa uma mensagem subliminar que é zero? Isso a gente tem que parar de acreditar. Mesmo o Trump, cara, que é mais explosivo, não existe comunicação oficial da Casa Branca escrita. Sem pensamento, lógico. Que não tenha um pensamento, que alguém não tenha revisado, que alguém não tenha querido passar uma mensagem. A minha mensagem que eu vejo dali, quer dizer, a minha não, a mensagem que eu leio dali é que, assim, deixa em paz, porque se não disputar a eleição, os Estados Unidos não irá reconhecer uma eleição sem o Bolsonaro, porque significa que é uma eleição manipulada pelo judiciário, uma eleição que você não tem uma democracia real. A mensagem dele é muito mais forte e muito mais profunda do que parece, entendeu? Então, assim, eu só acho que esse discurso, respondendo ao seu ponto da soberania do PT, é um desespero e, mais uma vez, uma encenação estética, porque eles não conseguem nem convencer a eles mesmos que eles são soberanistas e que eles gostam do Brasil. Até porque vários deles, não diretamente do PT, do partido, mas o pessoal que costuma defender, agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio para salvar a democracia, agradeceu abertamente na Globo News, agradeceu em vários lugares. Então, assim, a questão de se é para salvar a democracia, na nossa visão, está salvando a democracia também. Então, né? Então, peraí. Tem alguma coisa errada nesse discurso mesmo. E é uma fala. Mês atrás, desculpa, estou vendo o que eu me lembro agora, mês atrás estava o Lula. Primeiro ele foi à Amazônia com o Macron, assinou 15 acordos com a França, entendeu? Depois ele voltou e encontrou o Macron de novo no Rio de Janeiro, correram juntos na praia. Quer dizer, o cara tem aí veio a França, fez aquela cena patética que entra para a história da República Brasileira como uma das cenas mais patéticas de um presidente, cara, já estar alcoolizado, mas um presidente que não se dá o respeito, que não tem nenhuma conduta mínima cara, é desprezível a conduta do Lula, que é ele tentar dar uma cambalhota no meio da praia com a Janja em pé, uma baixaria. Aí vem esse cara dizer o seguinte, não mexam com o meu Brasil. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Agora a gente tá falando da carta, né? Também, você falou, é uma carta ampla, mas é ampla, mas também é bem específica. Dá para entender o que ele quis dizer ali, por exemplo. Sim. É a questão do Bolsonaro. E parece, você vê a Globo News falando, me lembrou um TV Pirata, tinha um quadro que ela falava, a mulher falava pro cara assim: olha só, Alcides, eu não aguento mais olhar pra sua cara. E ele fala: meu amor, você tá estranha, o que você tem? Será que... Eu acho que a gente tá sem diálogo. Eu tô indo embora, eu não aguento mais você. Ela falou, pô, se continuar assim, a gente vai acabar se separando, porque você não tá conseguindo... Sabe, o cara tá falando claramente o que ele quer, e a Globo News fala, não, mas isso aí é por causa daquilo, é por causa do outro, é por causa de questões econômicas, o BRICS, não sei o que lá. E o Kim também mandou ele vai gostar dessa parte aqui, que eu sei que ele gosta desse assunto, que o PL... forçou nessa coisa de a culpa é do Lula, né? Tinha lá o PT, vamos se livrar do PT. E, pô, na carta ali tá claro que o negócio é a anistia, é o Bolsonaro, essa juristocracia, enfim. E aí, comenta isso aí, Kim, antes da gente passar pro último assunto. Então, né? Olhando essa questão toda, o que tá acontecendo, se a gente for pensar em termos até da física, que tem, né, o norte, o leste e o oeste, acho que pra ficar pra câmera eu tenho que fazer o opositor, né? Deixa eu ver, leste e oeste, acho que enfim. Não é que a turma um vai pro nordeste e o outro pro noroeste, não, é um pro leste e um pro oeste, para o vetor ficar no zero. Não é nem pra gente ter assim, nem pra gente subir pra cima devagarinho, não, tem que remar na contramão. Aí você vê o que tá acontecendo,
a gente traz aquela grande pergunta incômoda. É a pergunta mais incômoda do Brasil. Qual é o plano? Qual é o plano do Duda Lima? O que Duda Lima queria ao falar que a culpa é do PT, que a culpa é do Lula? Eu entendo Duda Lima não querer ir pro embate, pro confronto, né, com determinadas pessoas. Mas qual a necessidade também de usar esse slogan, a culpa é do PT? Não tinha nada melhor que pudesse ser dito? Nenhuma estratégia um pouco melhor? Nada, sem absolutamente nada. Será que isso realmente é aleatório? Aí você vê os perfis do PL, há muito tempo sequer mencionam o Eduardo. Eduardo foi lá para fora, não teve nenhum apoio do PL, nenhum, absolutamente nenhum. Você vê que é como se tivesse assim uma grande torcida por parte do Duda Lima que Eduardo seja preso, ou pelo menos impedido de voltar para o Brasil. Porque eu não acho que o Duda Lima quer ver Bolsonaro solto. Eu acho que o Duda Lima, ele já precificou e ele tá assim, com champanhe comprado, na volta aí de Roland Garros, né, tava lá na França, os melhores champanhes, quem sabe até comprou lá alguma coisa, um vinho também lá da turma dos Hot Chili para vir pro Brasil, para poder comemorar Bolsonaro preso, porque com Bolsonaro preso, ele pode continuar com o plano dele de tentar levar o Tarcísio para ser presidente, o que abre espaço para ele colocar o André do Prado para compor aí na chapa do governo do estado, e abre espaço inclusive no Senado, porque você não tem mais o Eduardo Bolsonaro. Então você tem um cenário meio que perfeito, vai usar ainda da imagem de Bolsonaro, olha, quem está sofrendo, vote em nós, consegue aí e todo mundo fica lindo e maravilhoso, com a máquina na mão, cheio de secretaria, né, porque... E o Brasil depois a gente vê, né? A economia a gente vê depois. Estamos diante do A Economia a gente vê depois, versão 2025. Esse é o Duda Lima. É surreal o que esse cara faz, sabe? É surreal como este cara joga contra dia após dia, dia após dia. Você vê que Eduardo estava lá no CIPEC, estava comentando que ele queria fazer um trabalho realmente mais coeso, mais profundo, de você realmente formar políticos. Duda Lima tá preocupado em quê? Fazer evento para ensinar o pessoal a bombar na rede social. Eduardo, não, pô, a gente tem que formar político, tem que explicar para ele como é que funciona, para ele entrar no debate, ele entender os modelos econômicos, entender a questão da política, história do país. Realmente isso é a formação de uma liderança. Duda Lima tá preocupado com números. E aí vai ter voto? Vai trazer pro partido? Vai criar aquele lindo diálogo, interlocução com o empresariado para me apresentar? É isso. Esse é o braço direito do Valdemar no partido, que manda mais do que qualquer outro deputado, que dita aí os rumos que as coisas vão. Assim, a gente fica vendo, né? Então, eu tô usando um exemplo que existem outros exemplos, né, de falar assim, quando você toma uma ação e você não tem mais como voltar, às vezes você pode falar, puxou o pino, mas esse é meio bélico. Como eu falo, o Eduardo tava na missão, ele pulou do avião. Não tem como ele voltar pro avião mais. A equipe de resgate, igual o filme Hollywood, vai vir junto e vai entregar para ele um paraquedas no ar ou vai deixar ele se estatelar no chão? É o cenário que vem pintando aí. Por Duda Lima, ele vai, não sei, capaz de dar um tiro em Eduardo no ar para ter certeza que Eduardo não vai sobreviver. Ou passa com o avião por cima, sei lá, fura o paraquedas. Mas esse é o Duda Lima e Eduardo tá aí. Eduardo parece ter um plano que é o quê? Fazer uma pressão de fora para ver se você consegue pacificar o país, avançar com a anistia e tantas outras coisas, terminar os inquéritos intermináveis. Por outro lado, a galera tá assim, não, vamos aí que a gente vai chegar onde a gente quer rapidinho. Essa é a percepção que me passa aí as ações do senhor Eduardo Rodrigues, né? Eduardo Rodrigues de Lima, um negócio desse. Parece aí que só tem espaço para um Eduardo no partido. Kim, eu acho que a questão do slogan dele, do plano, como você falou, qual foi o plano dele, é de construção de uma narrativa que apontaria para a solução liberal mesmo, como você falou. Porque quando o cara fala assim, a culpa é do Lula, né? A pergunta primeiro você faz, por que a culpa é do Lula? Porque você fala, a culpa é do Lula, né? A culpa é do Lula. Mas por que a culpa é do Lula? Porque o Lula nunca negociou, o Lula não foi técnico o suficiente para negociar com o Trump, as partes comerciais. Então, o que está por trás, a culpa é do Lula, porque o Lula não foi técnico. Então, o que é muito cruel nesse discurso do Duda é que ele tira a responsabilidade, e esse é o meu ponto que eu discordo completamente, da situação das instituições no Brasil, que é o ponto central do Trump,
entendeu? Para mim que é o contrário, não é uma questão técnica, entendeu? Ele tira da responsabilidade do sistema das instituições capturadas, inclusive do judiciário brasileiro, e aponta para uma questão técnica para vir com a solução Tarcísio. Um bom negociador técnico resolveria o problema comercial do Brasil, mas não é esse o ponto. Então é uma falsa levantada de bola, entendeu? Então, para mim, eles tentaram tirar, quando ele joga o problema é do Lula, e eu vi uma entrevista que ele deu na CNN, eu não vi toda, eu vi pedaços. Todos os argumentos, eles não são bons e não são lógicos para o problema central. Ele fala assim, o Lula reclamou aqui do Trump, mas foi lá dar um abraço na Cristina Kirchner. Bom, mas Cristina Kirchner não é presidente. Mas é uma invasão de soberania da Argentina. Eu falei, que baboseira, velho. Não é nem comparável uma coisa com a outra, entendeu? Então, a mulher foi condenada, ele falou, tô aqui com você, vou te dar um abraço, e foi embora. Não teve interferência nenhuma, não pediu Cristina Free, não há nada disso. Então as analogias dele foram muito equivocadas. Acho que até propositalmente, entendeu? É a mesma história. Então, alguém podia falar, devolve a mulher lá do cara que foi condenado no Peru, devolve lá para ela. Não, o Peru ela está condenada. Agora, eu receber aqui no meu país é problema meu. Então, não é uma questão de soberania, não é uma interferência de soberania disso, entendeu? Agora, eu acho que para ele é só isso. O que ele ali fez foi aliviar para o judiciário, entendeu? E criar um falso inimigo para o povo. Ele só criou ruído, não criou uma solução. Eu acho que, na verdade, o problema aí, na minha visão, assim, mais fora das internas aí, o problema é que a culpa é só do Lula. Eu acho que o Lula tem uma participação nisso, porque como esquerda e até como globalista, como apoiador do Biden, né, ele tem uma responsabilidade nisso. O problema é que quando você aponta para o Lula, você não está apontando para o grande problema maior e está desviando a atenção, né? Porque o problema hoje que a gente tem, se o Lula sair, não muda nada na questão. Tanto é que tudo isso começou quando o Bolsonaro era presidente, né? Toda a perseguição, não começou só com o Lula, depois que o Lula entrou. Já tinha inquérito de fake news antes, já tinha problema. Então, eu acho que essa é a maldade, né? A jogadinha, né? Que é sacana. Mas enfim, vamos lá. Fala. Quer falar? Não, vai lá. Vamos entrar no nosso último assunto aqui, que é esse governo da narcocultura, vou até ler como está escrito aqui, e do narcopatriotismo, achei bonito isso, que a gente teve até aquele Mickey do Comando Vermelho lá nas redes sociais do governo, uma coisa absurda aquilo, né, que os caras pegaram o ícone, o nosso editor vai pôr na tela aí, o ícone do Comando Vermelho, eles deram uma repintada lá, colocou ele com a camisa vermelha, não sei o que, e como um ícone do Lula. Não é uma coincidência, né, os donos das redes sociais sabem de onde eles tiraram essa imagem. Então, os caras que mexem ali, né? Então, parece que tá cada vez mais difícil. Tudo que o Bolsonaro era proibido de falar, né? Na campanha tá acontecendo. Inclusive essas ligações cabulosas, né? Como é que os caras falaram? Teve uma visita na favela aqui em São Paulo, né, que foi meio articulada com uma ONG ligada ao PCC, um monte de papo esquisito. Como é que é? Fala aí, Arthur. Agora brilha. Brilha ótimo. Brilha ótimo. Olha só, eu diria o seguinte, eu até incluiria essa questão do PCC, do narco-estado, dentro até na carta do Trump, entendeu? Dos motivos de sanção. Porque quando ele aponta para o sistema judiciário brasileiro, uma das coisas que ele está falando é isso, é uma complacência que o Brasil desenvolveu de ponta a ponta no judiciário com o tráfico no Brasil, com o tráfico. E é um assunto que não é novo. Por exemplo, o Marcos Rubio, secretário de Defesa americano, falou do problema, por exemplo, na Tríplice Fronteira, com o Hamas, com o Hezbollah, com o PCC, com o Comando Vermelho. Você já tem o Comando Vermelho entrando na Europa. Então, é óbvio que você vê que o tamanho do crime organizado no Brasil, ele se tornou
um problema que já não é mais um problema apenas de uma violência local, mas isso se expande. Agora, isso se expande em conjunto com outro evento que a gente esquece, que é um dos maiores escândalos do Brasil hoje, que a gente esquece de falar sobre esse assunto no dia a dia, mas obviamente que o sistema de segurança americano e a CIA estão de olho, que é o evento, por exemplo, que é o inquérito que ocorre em segredo de justiça aí, que é o evento de venda de sentenças no STJ. Então você tem um esquema de venda de sentenças, são operações que foram feitas, mas isso está sendo mantido em absoluto sigilo, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, que é o mesmo que dá todo tipo de publicidade contra qualquer tipo de processo, contra o menor dos empresários, ele não quer saber, ou dos políticos, é pancadaria, publicidade, importante a publicidade, a transparência. Contra eles é importante manter o sigilo por questões de segurança, né? Então, você vê que isso é um bolo, você vai vendo o negócio, não é um evento, apenas um evento em si, é um evento, é um fenômeno multivetorial, eu diria até que é quase que uma onda de choque, entende? É uma onda de choque que vem aumentando e vem causando destruição, que é o problema do judiciário brasileiro. Então, quando você vê essa percepção de que nós estamos completamente capturados e que existe um movimento para manter um determinado sistema no poder, isso vai se revelando nos esquemas de sentença do STJ, de venda de sentença, isso vai se revelando naquela questão de quando o Barroso saiu aquela matéria na Veja que depois apagaram, né, sobre a questão se o escândalo do INSS chegasse nos bancos, seria uma crise bancária. Então, tudo isso vai sendo jogado para debaixo do tapete e você tem, para finalizar, o ponto do presidente da República para visitar um determinado lugar, ele negocia com uma ONG que é acusada pelo Ministério Público, inclusive, de manter drogas, guardar drogas para uma facção. Então, você tem assim uma corrupção da mais perversa possível mesmo, que é um apodrecimento pleno de todas as instituições brasileiras. Que um dos cargos mais altos da República, que é o chefe, né, do Estado, no nosso caso, chefe de governo, chefe de Estado, para ir visitar um lugar, negocia com uma ONG, avisa uma ONG que é basicamente ligada ao tráfico de drogas, né? Então, quando a gente fala das sanções, a gente tem que entender que o que o Trump está dizendo ali é exatamente isso, dizendo o seguinte, cara, vocês chegaram num limite tão absurdo de apodrecimento judiciário e de manipulação e de fraudar processos e de criar processos fáceis e que não há outra solução de não começar a gerar uma crise, pequenas crises econômicas, porque os 50% é alto, mas já tem números de 100%, porque se compra petróleo da Rússia, já tem números de 500% em algumas de projetos de lei americano. Então tem muita gente criticando o que o Brasil está fazendo com a complacência absoluta do sistema judiciário brasileiro. Então, quando a gente chegou num momento em que isso está ficando tão grande, que ao ponto de que as pessoas olham para aquele MC Oruan, que sai da cadeia, tem uma porção de gente, virou uma narcocultura. Quer dizer, virar ligado ao tráfico não é um problema, entendeu? Então, eu sempre digo, eu conto uma brincadeira, que uma vez eu fui abrir um banco, uma conta aqui você vai abrir uma conta de banco no Brasil, eu digo que é o seguinte, se você chegar, o cara pergunta, o cara está fazendo o seu famoso, conheço o seu cliente, né? Aí ele pergunta, você tem algum parente político? Você é político, já foi político, tem parente político? Você fala, não, eu não sou político, não tenho parente político. Ah, não, tudo bem, pode, tá ok. Aí você fala, mas, por exemplo, o meu irmão é do Comando Vermelho. Meu irmão é do Comando Vermelho, já foi preso. Não, tudo bem, eu só quero saber se ele é político. Mas é verdade, o sistema financeiro não está preocupado com as suas relações familiares, se elas forem ligadas ao narcotráfico ou ao crime organizado. Ela está preocupada com suas relações familiares se eles forem políticos. Então, você vê que existe muito mais por trás disso. Então, nós temos hoje uma narcocultura de admiração já ao tráfico, já virou o exemplo das favelas, já virou o exemplo das comunidades mais pobres. Já não é mais feio você ser do narcotráfico, né? Não é um grande problema. Ao contrário, dá até um glamour.
Já é um instrumento de poder, entendeu? De dinheiro, o cara já é bem visto. Então, e cada vez mais, né? Cada vez mais, quem é o vilão? Quem virou o vilão do Brasil? O vilão do Brasil viraram dois. Ora os empresários, ora a polícia, entendeu? Então, assim, não existe Ou dia... os cristãos, né? Os cristãos, eles não gostam muito também. Não, se for empresário, polícia cristão, o cara acabou. It's over. mas assim, você não tem um dia que você não vai ver a mídia brasileira, cara, achando algum erro policial para fazer isso de uma forma hiperbólica, esquecendo de todos os acertos de toda a tropa policial. Quer dizer, se você pensar e tentar desenhar, entender o que é a polícia no Brasil lendo a mídia, você vai achar que eu sou é um bando de faroeste que não faz nada o dia inteiro, a não ser matar inocente, perseguir negros e minorias e bater em pessoas. Então, assim, um caso, né, em quantos mil e quantas coisas boas a polícia faz, e simplesmente não passa, passa despercebido pela mídia brasileira. Entendeu? Então, no final das contas, quando vem a tarifa ou a reclamação do Trump, apontando para o judiciário, o cara acha que é um problema comercial. É muito mais sério do que parece, extremamente mais sério do que parece. E quando tem coisas que você pode criticar, abusos, né, normal, como em qualquer área que a pessoa tem muito poder, isso vai acontecer, mas os caras amplificam isso de um jeito enorme, né? E aí me lembra a fala de um policial que eu conheci, que quando o pessoal falava pra ele, pô, mas lá no Japão o pessoal anda desarmado, ou na Inglaterra, né? Ele falou, mas eu quero ver eu quero os bandidos japoneses também, então. Eu ando desarmado, só que eu quero a bandidagem do Japão aqui, não quero a bandidagem do Comando Vermelho. Aí beleza, eu topo, entendeu? Porque aí também é fácil, né? Kim, agora vamos falar, para finalizar aqui, essa coisa toda dos dois Brasis, né? Porque eles falam tanto em soberania, só que o cara que mora na favela, ele não tem a soberania de mudar de favela, por exemplo, né? Se ele mora numa, não pode ir no baile da favela vizinha. Soberania pra caramba, lá nos Estados do Brasil, aquela coisa meio longe, mas a soberania do cara de sair de casa e dançar na favela do vizinho não pode, né? Enfim. Mas agora saiu na Piauí a conexão de tigrinhos e betes com crime organizado. Aí tem a história do Ciro Nogueira com o dono do tigrinho, umas coisas meio esquisitas. A bet a gente sempre reclamou aqui, sempre desceu a lenha, e os liberais sempre falando, não, se o cara quer jogar, ele joga, mas a gente vai puxando também o fio aí, tem muito mais por trás disso, né? E aí, o que você tem a falar disso tudo? Não precisa só se focar nas bets, mas do crime organizado no Brasil, a narcocultura e o narcopatriotismo. Eu vou usar esse narcopatriotismo. Eu acho que isso daí é só... Eu não sei. Eu quero botar a culpa nos liberais de novo, né? Porque não, eles estão participando disso tudo. No final do dia, cara, assim, ó, o PCC movimenta quanto dinheiro? Eu não sei em números exatos, mas quando a gente escuta falar da imprensa, diz que é um cartel bilionário, né? Deve ser, se não for bilionário, é centenas de milhões. Esse dinheiro não passa pelos bancos em nenhum momento. Em nenhum momento esse dinheiro entra no banco. Porque para tu fazer um Pix, é teu CPF, é isso, aquilo, outro, é mil e uma coisas, né? O ser humano comum é o tempo todo vigiado. Quando você até faz uma compra, sei lá, assim, meio estranha, ele fala, olha, essa compra aqui foi realmente você que fez? O banco te pergunta. Agora o PCC vai, faz, acontece, fora assim, né? Cara, todo mundo aí que tá nos assistindo agora, na cidade que eles moram, ele sabe de alguma história. Fulano ali é envolvido com crime, hein? Aquele posto ali, rapaz, aquilo ali é do crime. Todo o brasileiro sabe. Aquela fofoca de cidade, que aí, ainda mais quando envolve político, todo mundo sabe, mas não fala. Então, assim, cadê o mercado financeiro para atuar em relação à questão financeira, né? Dinheiro mesmo do crime organizado. Eu não vejo. Cadê essa mesma, sei lá, mercado financeiro olhando para as consequências negativas para a economia do mundo da bet, do mundo da aposta? Não, os caras não estão preocupados com isso. Os caras estão preocupados em quanto eles vão ganhar no hoje, no dia de hoje. Amanhã. Se tudo der errado, ele tira o dinheiro do Brasil e manda para fora, manda para outro lugar. Vida que segue, porque ele não tem patrimônio. Olha só, o Luciano Hang, ainda que não seja um cara que produz nada, é um cara que até militou pela taxa da blusinha, porque ele quer poder comprar da China para te vender mais caro.
Ainda assim, se o Luciano Hang se revoltar, ele não vai pegar a Havan, colocar na mochila e ir embora. A Havan tá no Brasil. Mas, qual é aquele cara que a galera gosta muito, que é dos dividendos, acho que é o Barsi. O Barsi, rapaz, dá errado, ele tá com o dividendo dele, vida que segue. Ele tira de um lugar e bota em outro. Acabou. Se tudo der errado, a CSN vai fazer o quê? Vai botar uma siderúrgica no caminhão e levar pra onde? Pra Bolívia? Não tem como. Então, assim, no final do dia, as pessoas não conseguem compreender que rentismo não é investidor. Rentista não é investidor, é especulador. Eles são parte do problema. Bet, aposta, né? Não chega nem a ser setor de serviços. É a pura usurpação do dinheiro de pessoas, sei lá, velho, fragilizadas, vítimas que não conseguem entender do que realmente se passa, porque o Brasil é um caos, um desespero. O cara vê ali uma possibilidade da sorte da vida sorrir para ele, e aí ele sair da miséria. É isso que acontece. Então, isso tudo nos conecta ao caos que o Brasil vive hoje. É um silêncio total, é uma falta de respeito, é uma falta de vontade de ajudar o outro. É tipo o pessoal que tá preso. Porque a Bet é uma prisão, o jogo do Tigrinho é uma prisão, e a galera não tá nem aí. O negócio dele é o seguinte: eu vou ganhar quanto com isso? Essa é a situação que o Brasil tá. Não tem como o Brasil sair dessa situação com essa visão. Na época que a gente começou a falar da Bet, aí você pega os grandes jornalistas da direita nos criticando, gente escrevendo texto na Gazeta do Povo pra ficar dando indiretinha. Aí essa semana eu até falei pro pessoal em vídeo, falei, gente, bota lá no ChatGPT, pergunta, ChatGPT, quem é o irmão do grande CFO, né, que acho que dentro de um banco é o número 2, né? Numa empresa qualquer o CFO pode ser, sei lá, terceiro, quarto, quinto, mas em um banco o chefe financeiro só perde pro CEO. Pergunta quem é o CFO da XP, aí pergunta lá pro ChatGPT, será que é por isso que o jornalista não critica a XP nunca, né, o mercado financeiro? E quando critica é pra os tucanos, não, cara, não é tucano não, é só liberal sendo liberal. Eles leram Adam Smith, distorceram Adam Smith mais uma vez, né? Aquele papo furado de sempre. Então, assim, a coisa, né? Estamos presos, historicamente, no mesmo lugar. E eu acho que o caminho da direita, nesse momento, eu acho que é conhecer mais o Enéas e, enfim, né? Menos Adam Smith, Mises e mais Enéas. Vamos tentar aqui olhar para soluções locais, né? O que já foi pregado no passado. Porque você vê que muito do que Enéas falou, ele hoje em dia se traduz por dias atuais, né? Assim, com vários acertos assim, extremamente precisos. As críticas que ele fazia desde aquela época até os dias atuais, elas, assim, envelheceram muito bem mesmo. E aí você pode botar nessa questão da Bet, do jogo do Tigrinho, do crime organizado, o juro no Brasil. O juro é basicamente o crime legalizado, porque não tem condição um país do tamanho do Brasil cobrando as taxas que está cobrando. Saiu uma notícia aí que o mercado está celebrando, que é o Brasil não conseguir atingir a meta de inflação, porque o único remédio que existe nesse país para controlar a inflação é a taxa de juro. Então, se não está conseguindo levar o Brasil para a meta, temos que fazer o quê? Aumentar ainda mais a taxa de juro, transferir ainda mais dinheiro para os grandes rentistas deste país, né, que são protegidos pelo superávit primário, porque ninguém discute o nominal, ninguém quer saber para onde a dívida está indo. Enfim, né, o Brasil foi tomado por diversas facções diferentes, umas legalizadas, outras que agem à margem da lei. É isso aí. E então é isso, acabamos nossos assuntos. Arthur, quer falar alguma coisa no final? Hoje falaram que você estava muito irritado, mas eu achei você calmo hoje aqui, você está tranquilo. O que aconteceu? É só nos bastidores que você está... Não, acho que a última vez eu coringuei lá com a questão dos liberais, deu uma coringada. Entendeu? Tô mais tranquilo aqui, um pouco, foi mais tranquilo. Tomou uma maracujina antes de entrar. Mas eu falei tudo para bom entendedor, deu para captar as minhas críticas, aonde as coisas estão realmente, aonde chegamos, entendeu? É isso aí. No nível de corrupção e não é de roubo, né? Mas de corrupção mesmo, de corromper, corrosão, né? De todas as nossas instituições, entendeu? Eu então vou contar a história dos bastidores aqui. Eu tava tão pau da vida, cara, quando eu vi que ia sair o negócio da PGR, né, falando
da denúncia, e eu fico, cara, enlouquecido, porque óbvio que a gente aponta muita coisa do judiciário para o juiz, mas, por exemplo, todas as pessoas que foram denunciadas, as 1.000 e tantas pessoas denunciadas, foram denunciadas pelo Ministério Público. E existe sempre essa conivência do Dallagnol, dessa turma, dos caras, de nunca tocarem, né? Só apontar pro judiciário, né? Pro juiz. E aí eu tava falando sobre, com um momento de fúria, e eu falei assim, cara, sabe qual é o pior? É que esses caras, eles falam tanto de cumprir a lei, mas você tem 80%, quase 90% dos procuradores do Brasil que não cumprem a Constituição, porque o teto constitucional é a lei. Quer dizer, o cara é o defensor, ele vira e fala assim, eu sou o defensor da lei, mas não cumpre o teto constitucional. Se você não cumpre o teto constitucional, você está fazendo o quê? E não é privilégio, porque privilégio é ter um motorista, é ter o garçom, é ter uma massagista na hora do almoço. Cara, isso não é o nome disso, não é privilégio. Então, quando o cara fura o teto constitucional, que é o salário dele, ele faz um superfaturamento de salário, entendeu? O cara está superfaturando salário. São os maiores superfaturadores. E, ao mesmo tempo, o cara exige, fala, não, mas nós somos cumpridores da lei, estamos aqui para lutar contra a corrupção, entendeu? Então, quem não segue a Constituição, quem não segue a lei, o quê? Eu pergunto a você. Deixa a resposta para ele. Não vou responder, então, porque eu não sou. Mas sabe, quem não segue a lei é o quê? É o quê? Né? Então a minha e não é qualquer lei, disso, né? Não é uma normazinha local, é a Constituição. A gente está falando da lei. Eles são das especialistas. Leis. Você pode deslizar um pouco na lei, você não é especialista, não sou advogado, o cara te explica. Mas, pô, o cara não pode. Então os caras o lixeiro ali deliberadamente, entendeu? O lixeiro que deixou de pagar algum imposto porque não sabia, né? É diferente, né? Aí vem uma sanção do Trump, vem não sei o quê, vem uma crítica, os caras falam, não, mas nós estamos aqui defendendo a soberania. Então é tudo uma grande encenação que dá uma... a gente sabe dá uma é isso aí. Um incômodo. Boa, uma coceirinha. Uma coceirinha. E você, Kim, quer se despedir com alguma... Só dar tchau? Como é que você... eu não tenho o que falar, não. Só falar obrigado aí por quem ficou até aqui. É, isso aí. Sigo observando aí, ouvindo muito, falando o que eu posso mostrar e vendo aí, né, para onde o Brasil vai. É isso aí. Então, muito bem, a todos que nos acompanharam até agora, eu também agradeço a companhia. Não deixem de assistir os nossos programas aqui no canal do Estúdio Quinto Elemento. E a gente se vê semana que vem, mais um Puxando o Fio. Lembrando sempre de você curtir, compartilhar, dar o hype lá, que agora tem essa coisa do hype. Faça tudo para ajudar esse vídeo a chegar mais longe, para que mais gente possa ouvir. Tá legal? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.